Olá, pessoal. Eu tive alguns probleminhas técnicos com as minhas gravações anteriores. Vocês devem ter percebido que alguns vídeos estavam cortando ao finalzinho, eu precisava até tentar retomar. Então, estou mudando aqui o modelo de gravação, mudei o ambiente aqui, saí do escritório, vim para casa e espero que agora dê tudo certo, tá? Nós vamos entrar, então, a partir de agora, na segunda parte da nossa aula, do tema, então, das execuções de título extrajudicial. E nessa segunda parte, a ideia é conversar com vocês, refletir um pouco a respeito das inovações, das modificações trazidas ou sedimentadas, podemos dizer em algumas questões, pelo CPC 2015. Tá? Então, a ideia é analisar algumas dessas situações mais práticas, mais polêmicas, como tem sido o olhar da doutrina ou principalmente da jurisprudência, né? Pensando que vocês são operadores aí do direito e que precisam estar atualizados em relação a essas inovações. Tudo bem? Então, antes de falarmos propriamente dessas inovações, de refletirmos sobre elas, é importante a gente entender o que aconteceu ou qual foi o cenário do Código de 2015, da elaboração do Código de 2015 relativamente ao tema das execuções. Quando eu falo execuções, eu estou dizendo em sentido amplo, né? Tanto o cumprimento de sentença, como também as execuções de título extrajudicial, ok? Nós sabemos que, em relação à execução, à atividade executiva, ela carece de efetividade, né? Se há um tema no processo civil em que há um déficit concreto de efetividade, importante de efetividade, é a execução, né? Quem nunca ouviu aquela frase, ganhei, mas não levei, meu cliente ganhou, mas não levou, ou então tinha direito, mas não conseguiu penhorar nada, não conseguiu patrimônio nenhum, o devedor não pagou, eu sei que ele tem patrimônio, mas isso não aparece. Todas essas dificuldades fazem da atividade executiva um problema latente no sistema processual. E isso por diversas razões, né? Ao final dessa aula eu quero fazer algumas reflexões com vocês a respeito disso, mas por enquanto eu quero estabelecer aqui com vocês que, do ponto de vista dos assuntos, temas, institutos relativos à atividade executiva, o CPC de 2015 não trouxe tantas alterações assim, né? Se tem um tema que não foi tão alterado no CPC 2015, esse tema foi o das execuções, do cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial. Por que isso? Porque o legislador menosprezou a execução? Porque o legislador entendeu que estava tudo bem? Não, não foi isso que aconteceu. Na verdade, antes da chegada do Código de 2015, já o Código de 73 estava sofrendo paulatinas reformas. E nos últimos anos da sua vigência, nos últimos 10 anos da sua vigência, o CPC 73 sofreu importantes alterações no campo da atividade executiva. Só para que vocês entendam o contexto dessas alterações, né? O que implicou ou o que levou a essas alterações, nós precisamos voltar lá em 88, quando nós tivemos aí a chegada da Constituição Federal. A Constituição de 88, vocês sabem isso de cor e salteado, ela muda o nosso paradigma, né, de Estado, de paradigma político, e isso se reflete, obviamente, no sistema jurídico, né? Porque todo ordenamento passa a demandar um olhar constitucionalizado, ou seja, olhar o sistema, compreender o sistema jurídico pelas lentes da Constituição. Isso foi nada mais, nada menos do que o fenômeno da constitucionalização do direito. Nós passamos a olhar, então, para o direito civil de modo constitucionalizado, o direito penal, o direito tributário, e
não foi diferente com o processo civil, né? Então, o direito processual civil também passou a ser visto pelas lentes da Constituição Federal. E, considerando que o Código de 73 era ainda ideologicamente criado, né, no ambiente ditatorial, no ambiente político muito diferente, até cultural, né, economicamente também o país era diferente, foi necessário que o Código de 73 também sofresse pontuais alterações. E isso começou a acontecer a partir do ano de 1992, com pequenas reformas legislativas que alteravam pontualmente o CPC, seja para alinhar o texto do código com os princípios constitucionais, com a ideia de um processo democrático, né, ainda que embrionária. Além disso, para introduzir inovações de técnicas processuais que nós passamos a conhecer, a desenvolver pela própria evolução do direito processual. O fato é que a partir de 92 deu-se início a um período de mini-reformas do Código de Processo Civil. Essas mini-reformas, e eram assim chamadas porque eram reformas pontuais, feitas por leis esparsas, né, que iam alterando um artigo ou outro, um assunto ou outro do Código de Processo Civil, elas duraram aí, elas chegaram até 2010, 2011, mais ou menos, e logo depois nós tivemos a chegada do Código de 2015, vigente desde 2016. Ok? Portanto, nesse cenário aí das mini-reformas que acabaram se estendendo durante uma década praticamente, né, pouco mais de uma década, nós tivemos aí duas reformas bem importantes que cuidaram da atividade executiva. Que reformas foram essas? 2005, Lei 11.232 e 2006, Lei 11.328 de 2006. O que essas duas leis fizeram? Vamos lá. A primeira, aí de 2005, Lei 11.232, ela alterou a sistemática de execução de sentença, né, de títulos judiciais. Ela retirou a dualidade do sistema no sentido de processo autônomo de conhecimento e depois um processo autônomo novo de execução, né? Então, deixou de existir essa dualidade para a gente ter, então, um único processo que congregasse uma fase cognitiva e uma fase executiva, que passou a ser chamada de cumprimento de sentença. Por isso que a gente fala processo sincrético. Lembra lá dos primeiros vídeos? A gente fala em processo sincrético por quê? Porque essas duas atividades que antes eram desenvolvidas em processos autônomos passaram a ser desenvolvidas numa mesma relação processual em fases subsequentes, né? Primeiro a fase cognitiva, depois a fase executiva, que passou a se chamar cumprimento de sentença, ok? Então, o mesmo processo. Depois, em 2006, Lei 11.328 de 2006 alterou o processo de execução de título extrajudicial. Ele continua a ser autônomo, óbvio, porque se a gente está falando de título extrajudicial, ele é concebido, né, formado pela ação das partes, então não tem como ter uma fase judicial anterior, né? O título executivo extrajudicial, ele é feito pelas partes e, portanto, ele é autônomo e também o será o processo para o seu adimplemento. Certo? Mas houve aí uma modificação na tentativa de modernizar, de dar efetividade ao processo de execução de título extrajudicial. Então, pessoal,
Dito isso, dá para a gente perceber que se o processo legislativo que culminou no CPC 2015, começou em 2010, né? O projeto do CPC 2015 é de 2010, significa dizer que o legislador já pegou o tema da execução já alterado, já bem modernizado, digamos assim. Então, ele alterou ainda alguma coisa, tentou melhorar aquilo que já existia no Código de 73, mas veja, ele precisou mexer menos, porque nós já tínhamos sofrido reformas importantes em 2005 e 2006, tá? Então, nesse contexto, que alterações, que inovações que o CPC 2015 trouxe de importante para o processo de execução de título extrajudicial, tá? A primeira alteração que eu quero mencionar com vocês diz respeito à citação do executado. Por quê? Porque a gente precisa lembrar, e talvez vocês só tenham isso de lembrança mesmo, já que imagino que todos aí tenham estudado com base no código de 2015, a gente precisa lembrar que desde o CPC de 73 nós já tínhamos como regra a citação feita pelo correio, tá? Antes da gente até especificar, ler alguns artigos sobre isso, eu só quero fazer uma distinção aqui que às vezes vale a pena a gente conversar. Citação pessoal não é incompatível com citação por correio, tá? Às vezes os alunos confundem no sentido de que citação pessoal é aquela feita pelo oficial de justiça. A citação por correio não é pessoal. Não, gente, não é isso. Citação pessoal é aquela que é dirigida à pessoa do réu, do executado, ok? Ela pode ser feita, essa citação pessoal pode ser feita por várias modalidades: correio, oficial de justiça, correio ainda numa modalidade mais restrita, que é o AR com mão própria, porque aí exige especificamente que o réu aponha a assinatura ali no AR, tá? Então, cuidado só com isso. A citação pessoal, ela pode sim ser feita pelo correio, pode sim ser feita por oficial de justiça, tá? Uma coisa, então, é a pessoalidade da citação, outra coisa é a modalidade com que ela acontece. E o CPC de 73, ele era bem claro, ele era expresso em dizer que a regra, então, deveria ser a citação por correio, porém, em algumas situações, a citação por correio estaria impedida, vedada. E dentre essas vedações estava lá o processo de execução, certo? Porque se entendia que na execução, como demandava uma atitude de se esperar o adimplemento pelo réu, a citação deveria ser feita por oficial de justiça, certo? Então, direta, sem a possibilidade de citação por correio. No entanto, vocês podem imaginar que a citação por oficial de justiça ela é mais cara, muitas vezes ela é mais demorada, né? Dependendo aí da comarca, do número de oficiais de justiça. Ela pode ser mais difícil, né? Porque às vezes é mais difícil você se esquivar do correio do que de um oficial, né? Então, nós temos aí uma série de situações que tornam a citação por oficial de justiça, não sei se menos efetiva é a palavra, mas ela é mais cara, ela é mais demorada, ela não contribui exatamente, né, para a efetividade do processo de execução. Então, pensando nisso, a jurisprudência já passou a admitir a citação por correio em casos muito esporádicos,
e o legislador do CPC 2015 entendeu por bem tornar essa modalidade possível para execução. Como que o legislador fez isso? Ele disse que é possível? Não. Nós vamos ver agora, ele fez um caminho contrário. Ele continua mantendo a citação por correio como regra, só que ele não veda mais essa possibilidade, essa modalidade para o processo de execução. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Se vocês puderem, abram aí comigo o artigo 247 do CPC. E ele diz assim, ó, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, ou seja, nos incisos ele vai nos dar as vedações. Prestem atenção aqui. Inciso 1. Nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. 2. Quando o citando for incapaz. 3. Quando o citando for pessoa de direito público. 4. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. 5. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, ou seja, quando o autor requerer uma citação por modalidade específica. Percebam que na leitura desses incisos, em momento algum eu falei de processo de execução, de citação do executado. Significa, então, que se não está no rol das exceções, no rol das vedações, é possível. E aí, no materialzinho, nos slides que vocês receberam, eu coloquei até uma decisão aqui do TJ Paraná, de 2018, que fala na possibilidade de citação por correio, uma vez que, ao contrário do que do CPC 73, o CPC 2015 não excepcionou essa modalidade de citação para o processo de execução, certo? Rapidinho aqui, antes da gente encerrar esse vídeo, citação por edital ou ainda citação por hora certa, que são as duas modalidades de citação ficta. Lembram dessas modalidades? Citação ficta, o que é a citação ficta? Ficta, vem da ideia de ficção jurídica. Então, são modalidades citatórias em que há uma ficção jurídica, uma presunção do sistema de que o réu, ou no caso aqui do processo de execução, o executado, teve ciência do processo, mas na verdade a gente não pode garantir isso, Então, a citação por hora certa é uma dessas modalidades em que há uma presunção, uma ficção admitida pelo sistema, e também a citação por edital. Será que isso é possível no processo de execução? E aí, o que vocês acham? Vocês vão ver que no próximo slide aí existe sim a possibilidade... Opa, não é o próximo slide, não é isso. Então, vou colocar aqui para vocês que existe sim a possibilidade de citação ficta na execução, tá? Eu já tive até um caso no escritório que aconteceu isso, citação por hora certa, porque os executados eram mãe e filho, e eles se esquivavam da citação de toda forma, A citação por hora certa tem como pressuposto essa prática de ocultação pelo executado, pelo réu. E aí, no caso, o oficial de justiça fez a citação por hora certa. Então, vejam, pode, porém, são sempre modalidades excepcionais e, portanto, sempre subsidiárias, Primeiro, a tentativa da citação por correio, citação por oficial de justiça, E depois, em sendo inviáveis essas situações, ou então havendo algum tipo de ocultação provocada pelo próprio executado, aí sim tem cabimento às citações ficta, por hora certa ou por edital, tá? Só para a gente finalizar, agora sim o próximo slide, vamos lembrar que a citação por correio já existia muito antes na execução fiscal, Por quê?
porque a Lei de Execução Fiscal, lá de 1980, ela previa já essa modalidade citatória para o executado na execução fiscal. E por que isso, pessoal? Muito simples, porque nós estamos prestigiando o poder público, né? O poder público não pode perder, ele tem que ter mais facilidade, né? Seja isso questionável ou não. O fato é que existia já esse privilégio da citação poder ser feita por correio nos processos de execução fiscal. Ok? Vamos para o próximo vídeo falando de mais inovações.